Algumas pessoas me procuram e a dúvida delas é a seguinte: eu vivo algumas realidades de pecados graves, porém não estou ainda arrependido, arrependida desses pecados, mas estou arrependido de outros pecados que eu cometi. Eu posso buscar então o sacramento da penitência, da confissão, para poder voltar à comunhão, poder confessar esses pecados na qual eu estou arrependido, volto à comunhão e depois, quando eu me arrepender deste pecado ou desta situação de pecado que eu ainda não me arrependi, eu confesso este pecado? A resposta é não. Não se pode buscar o sacramento da confissão, da penitência, sem que todos os pecados sejam confessados e sem que todos estes pecados confessados estejam realmente arrependidos dentro de você. Eu vou te explicar tecnicamente por quê, tá? Teoricamente por quê. Porque a igreja nos ensina que um sacramento, para ele ser válido, ele precisa de três condições. Ele precisa da matéria, ele precisa da forma e ele precisa do ministro. Quando nós trazemos isso para o sacramento da penitência, da confissão, nós temos o ministro, nós temos a forma, que é a absolvição em si, e nós temos a matéria. E aqui é onde entra a questão. Quando nós falamos de matéria para o sacramento da confissão, nós estamos falando de duas realidades de matéria. Nós estamos falando da matéria remota e da matéria próxima. Quando nós falamos de matéria remota, a matéria remota ela é constituída pela realidade dos nossos próprios pecados. Então, se nós vamos à confissão e não levamos nenhum pecado, a confissão não é válida, ela não se torna válida. Então, é preciso que na confissão nós precisamos levar os nossos pecados. Esta é a matéria que nós chamamos de matéria remota. Precisa haver pecados para que possa, então, haver o sacramento da confissão. Porém, existe também aquilo que é chamado de matéria próxima. E o que são essas matérias próximas? Essa matéria próxima são os atos que o penitente precisa trazer consigo, dentro do seu coração, para que o sacramento seja validado posteriormente. E quais são esses atos que o penitente precisa ter para que o sacramento seja validado? Ele precisa ter a contrição, a acusação e a satisfação. A acusação é você ir lá e acusar os seus pecados diante do sacerdote. Então você vai falar os seus pecados diante do sacerdote. Porém, precisa ter a contrição. Então aqui entra a primeira realidade da falta da matéria para que o sacramento aconteça. Precisa haver o arrependimento. Você pode ter o arrependimento dos outros pecados. Porém, se não há o arrependimento deste pecado grave que você cometeu, ou que você sabe que não vai conseguir se desligar deste pecado, porém dos outros você está arrependido, mas desse você não vai conseguir sair ou não vai conseguir se desligar, não adianta você ir porque não há o arrependimento. Então, por exemplo, um casal que já me procurou de namorados, de noivos, que mantinha relações sexuais, não iam abandonar isto. Não adianta eles buscarem o sacramento da confissão, porque apesar deles saberem que está errado o ato em si, eles não abandonam o ato. Não existe aquele arrependimento, não existe aquela contrição. Eles vão lá e vão acusar os seus pecados e não vai ter efeito a confissão vai se tornar inválida. Então, para que a confissão se torne válida, é necessário a contrição, é necessário a acusação e é necessário a satisfação, que é o propósito, né? E este propósito, ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa conter de verdade o desejo e todos os esforços de não mais cometer este pecado. Se você traz o arrependimento no seu coração, né? Cometi um pecado grave, sei que não deveria ter cometido, eu vou lá, me acuso diante do sacerdote, porém, eu sei que eu vou cair novamente, eu sei que isso sai um pouco do meu domínio ali, porque envolve talvez
meu marido, né, minha sexualidade, minha afetividade, outras realidades. Eu sei que o meu propósito, ele não é um propósito firme. No fundo, eu sei que eu vou voltar ao erro. Eu não vou colocar ali todos os meus esforços para não mais pecar. A confissão, ela não se tornou válida. Essa é a realidade. Por quê? Porque para que o sacramento se torne válido, é necessário a matéria e a forma. E a matéria da confissão se faz nesses 3 atos. É necessário que o penitente tenha, mais uma vez, a contrição, a acusação e a satisfação sobre as realidades dos seus pecados. Então, assim, se ele tiver essas 3 condições, ele pode ir lá se confessar e a confissão, ela se torna válida. E também posso dizer para você que não adianta aqueles casos que às vezes também acontece, do sacerdote, de repente ele pega um casal de segunda união que não pode comungar, não pode se confessar, e de repente padres vão lá e confessam esses penitentes, essas pessoas, esses casais que estão em segunda união, que se encontram numa situação de pecado grave. Esta confissão, ela não é uma confissão válida. E isso torna para o padre uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o padre, ele estudou, ele é consciente de que se não há estas condições, o sacramento ele é inválido. Então, quando um sacerdote pega um casal de segunda união e diz que eles podem confessar, porém o casal vai manter-se na situação do pecado de erro, ele está criando uma ilusão de que aquele sacramento, de que aquela absolvição foi válida. Está criando uma ilusão no penitente de que eles foram perdoados dos seus pecados, quando na verdade eles não foram perdoados dos seus pecados, porque aquela confissão se tornou inválida e se tornou, talvez não na consciência dos penitentes, mas até uma confissão sacrílega. Mas o padre sabe disso porque ele estudou. Então, ele colocou os penitentes numa situação de uma confissão sacrílega, porque ele sabe que não podia fazer isso, e ele colocou o casal, os penitentes, para a comunhão, fazendo com que eles comungassem em estado de pecado mortal. Então se tornou mais grave ainda, tanto a situação do casal, né, que está em erro e que continua no erro, quanto a sua própria situação diante de Deus, que enquanto pastor deveria conduzir, né, os seus filhos ao caminho correto, ao caminho, ainda que da cruz, mas ao caminho correto, que é isso que a igreja ensina diante dessa realidade de segunda união. Então, é isso. Para que o sacramento seja válido, é preciso essas condições. A igreja nos ensina, a igreja é clara sobre a questão dos sacramentos. Caso você tenha dúvida, escreva para nós, deixe aí o seu like, seu comentário, divulgue nosso canal e vamos cada vez mais nos aprofundar na nossa fé católica. Deus abençoe você.